para mim uma honra, um prazer estar aqui, né? É o 15º curso, né, da sociedade que eu participo. Agradecer ao Dr. Jofre, Dr. Gerson, que indicaram o meu nome, e agradecer também a oportunidade das dezenas de amigos que eu fiz aqui dentro da nossa sociedade. Bem, para mim foi um desafio isso, eu sou cirurgião, né, e ao que parece é uma situação eminentemente clínica à primeira vista, mas não é. E a gente vai tentar trabalhar isso de uma forma mais global. Meu conflito de interesse. Bem, trata-se de um paciente do sexo masculino, 56 anos. Ele é natural e procedente de Governador Valadares, a cidade mais bonita do leste de Minas, encaminhado pelo serviço do Dr. Luciano Bicalho. A queixa principal desse paciente é disfagia e dor torácica. A disfagia não o levava para o pronto atendimento, mas a dor torácica sim, e de forma frequente. Ele apresentava esses sintomas há 4 anos, tá? E era de leve e moderada intensidade, de forma intermitente. Em torno de 2 a 3 vezes ao mês ele apresentava esse desconforto, mas ele foi submetido a um bypass há 1 ano e meio. Ele tinha um IMC inicial de 60, e isso levou a uma piora, tanto da intensidade quanto da frequência dessa dor e da disfagia, necessitando de visitas ao pronto atendimento com maior frequência. História pregressa, hipertenso, usava só enalapril, diabético e um perfil mais ansioso, né? História familiar negativa para síndrome coronariana. Ele foi pesquisado por diversas vezes, alguma cardiopatia, não tinha nada que justificasse uma dor de origem coronariana. E, nesse instante, ele se apresenta com IMC de 40. Bem, eu fui contactado pelo Dr. Luciano, a gente foi discutindo o caso. Lá não tem a disponibilidade de manometria de alta resolução. Esse paciente chegou para mim com 5 endoscopias. A biópsia esofágica foi feita apenas pelo Dr. Luciano na última. E a gente sabe que o Roma 4, ele sugere a biópsia em esôfagos como mucosa normal, com sintomas de origem supostamente esofágica. Então, a gente discutiu, ele fez essa biópsia, veio negativa para a esofagite eosinofílica, tomografia computadorizada de abdômen, tórax, sem evidência de massas extrínsecas ou realce anômalo na região da junção esôfago-gástrica, e um estudo contrastado do esôfago, ausência de hérnia hiatal ou estase esofágica, o coto gástrico do bypass com anastomose gastrojejunal patente com bom esvaziamento. Ok? Ele foi submetido a essa manometria de alta resolução, onde a gente verificou uma atividade do corpo esofágico normal, um DCI normal, com IRP, né, que para nós traduz o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, né, alterado, né, fechando o diagnóstico aí de uma obstrução da junção esôfago-gástrica. Bem, diante do que foi apresentado, qual a melhor conduta a ser adotada? Observação clínica e reavaliar com 6 meses, medicamentos, toxina botulínica, dilatação pneumática, miotomia laparoscópica ou endoscópica. Vamos lá. Vamos seguindo. Bem, dilatação pneumática, vamos ver como é que... Isso aí realmente não existe consenso na literatura, mas existe uma tendência, né? Uma matéria nova, e esse caso motivou a gente buscar na literatura qual que é essa tendência, tá? Bem,
esse trabalho multicêntrico francês, onde eles avaliaram a resposta do Botox em vários distúrbios motores do esôfago, inclusive da obstrução da junção esôfago-gástrica. 5 pacientes, 3 tiveram resposta objetiva, tá? Em acompanhamento com 6 meses, e apenas um paciente apresentou normalização dos parâmetros manométricos. Esse trabalho do grupo holandês, tá? 5 pacientes submetidos à toxina botulínica e 3 dilatação pneumática. Eles observaram 100% de resposta dos pacientes submetidos à toxina botulínica e apenas um à dilatação pneumática. Esse trabalho multicêntrico americano, tá? 15 pacientes, 11 toxina botulínica e 4 dilatação pneumática, né? Os 4 da dilatação pneumática tiveram melhora dos sintomas, porém, a toxina botulínica apresentou uma melhora objetiva de satisfação melhor do que da dilatação pneumática. Bem, em vista do que foi levantado, a nossa opção foi a toxina botulínica, mas de forma nenhuma a dilatação pneumática seria uma conduta que pudesse prejudicar o paciente. Mas eu lembro, eu não sou endoscopista, mas é um paciente com bypass, né? E ele tinha uma atividade de corpo do esôfago normal. Bem, controle pós-tratamento, melhora parcial dos sintomas nas primeiras 4 semanas. A gente sabe que esse efeito ele é irreversível e progressivo, né? 50% da frequência e intensidade. Durante essas 4 semanas, ele não tinha voltado ao pronto atendimento. Ele voltou no final da 4ª semana com episódio de dor torácica de forte intensidade e disfagia. Tá? Ele nunca fez impactação, mas motivou ele a ir no hospital novamente e foi diagnosticado ou abordado esse transtorno generalizado de ansiedade, né, que a gente sabe que é a causa é uma das causas de hipervigilância. Foi optado por iniciar pregabalina, inicialmente 75 miligramas, 150 na 2ª semana, até 150 de 12 em 12 horas. Tá? Esse paciente teve uma melhora nessas 4 semanas seguintes de 80% da intensidade dos sintomas, tá? Associando o Botox com a pregabalina, e ele até hoje apresenta-se assintomático. Bem, a gente fez essa manometria de controle, onde a gente verificou uma queda, né, da pressão do esfíncter esofagiano inferior, o IRP normalizou, né? E a segunda pergunta a seguir: qual deve ser o segmento desse paciente? Controlar e tratar de acordo com a evolução clínica, controle clínico e manometria de alta resolução a cada 6 meses, toxina botulínica a cada 6, 12 meses, dilatação pneumática, miotomia laparoscópica ou endoscópica. Vamos lá. Bem, eu também concordo com vocês, especialmente que a gente sabe que a evolução para outros distúrbios motores, apesar de descrito, ele é raro, tá? E a gente vai ver aqui a seguir. Aproveitando a oportunidade para falar dessa entidade, né? O conceito de obstrução da junção esôfago-gástrica. Ela é caracterizada pela pressão residual elevada do esfíncter esofagiano inferior, medida pela pressão integrada do relaxamento, IRP, na ausência de critérios para acalásia. Ou seja, se tiver alguma peristalse, não é acalásia, pode ser obstrução da junção esôfago-gástrica. Tá? Bem, o fluxo da junção é algo que foi discutido mais cedo aqui, de uma forma simplificada,
são essas três principais variáveis, né? Que é o relaxamento da junção esôfago-gástrica, definido pelo relaxamento do esfíncter e do canal hiatal. O canal hiatal, na verdade, ele é o que define a região mais estreita da junção esôfago-gástrica, definida especialmente pelo diafragma ou pela atividade diafragmática. Ok? O vigor da contração, né, da peristalse do esôfago distal e da pressão intrabolos gerada com esse mecanismo aqui. Bem, mas não é só isso, né? A gente faz a manometria de alta resolução numa condição não fisiológica, né? A gente tem a gravidade a nosso favor no dia a dia, né? Que é outra crítica à manometria de alta resolução, especialmente na perfusão, né? Que impede que a gente possa examinar o paciente numa condição mais fisiológica, né? E o aumento da pressão intragástrica pós-deglutição também pode ocorrer em pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica, seja sleeve ou bypass. Isso é descrito, isso aqui aumenta a pressão, aumenta essa pressão intrabolos também. E mecanismo semelhante pode acontecer na gastroparesia e acredito que em outras situações onde tem uma pressão aumentada intraabdominal ou intragástrica, né? A gente sabe que o diagnóstico, ele advém da manometria de alta resolução, né? Então, obstrução da junção esôfago-gástrica é um diagnóstico da manometria de alta resolução, porém, como discutido, existem critérios diagnósticos, inclusive revisados, que definem existem alguns critérios que podem sugerir uma obstrução da junção esôfago-gástrica, né? Porém, a gente tem que lembrar que diagnósticos incorretos, ele é mais de 3 vezes mais comum no traçado convencional linear em relação à manometria de alta resolução. Isso entre experts. E a outra situação é a sensibilidade diagnóstica do estudo do relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Uma coisa é a gente verificar isso usando o sleeve da alta resolução. A outra coisa é na convencional, onde a gente só tem um sensor espaçado a cada 5 centímetros e a gente tem essa limitação, especialmente quando tem um encurtamento do esofágico pós-deglutição. Então, essa sensibilidade, ela é quase o dobro, né, da manometria de alta resolução em relação ao traçado convencional linear. Não existe padrão de normalidade, consenso sobre o padrão de normalidade do IRP, né? O que se sabe é que ele tem que ser variável de acordo com o equipamento e da sonda utilizada, seja ela solid state ou perfusão, né? Eu utilizo o parâmetro descrito para perfusão do equipamento MMS, apesar de usar o equipamento nacional. Então, quando eu tenho um IRP abaixo de 18,8 milímetros de Hg, relaxamento completo. Quando a gente tem o IRP acima desse valor, com ausência de peristalse, acalásia, presença de peristalse, obstrução da junção esôfago-gástrica. Vale lembrar que quando a gente tem a ausência de peristalse e o IRP está muito próximo do valor de referência, existe uma tendência em se falar em acalásia e não em falência peristáltica ou ausência de peristaltismo, tá? Em relação à caracterização da obstrução da junção esôfago-gástrica, ela é dividida entre primária e secundária, né? A gente tem que ter uma atenção especial a pacientes diabéticos e em uso de medicamentos, especialmente opioides, que são condições reversíveis dessa obstrução da junção, tá? Quando a gente se depara com essa situação, a gente é obrigado a esclarecer se existe condição que limita ainda mais o canal hiatal, que em geral são situações orgânicas, ok? Isso aí exige biópsias endoscópicas e exames de imagem.
Uma breve revisão da literatura. Entidade pouco conhecida, diagnóstico crescente devido à maior disponibilidade, porém, significância clínica incerta. No PubMed, se a gente usa a palavra-chave referente em inglês à obstrução da junção esôfago-gástrica, apenas 14 artigos até hoje. Isso aí facilitou bastante meu trabalho. Achado frequente como resultado de variações anatômicas. A hipercontratilidade é frequente por conta da pressão intrabolo gerada, né, quando você tem a forma idiopática, e a hipocontratilidade ela está mais presente em diabéticos por conta da neuropatia. Apenas 30% tem estase na esofagografia com bário. E achados clínicos, esofagografia e manometria não distinguem a forma idiopática da secundária. Presente em torno de 10% dos diabéticos com disfagia, ou seja, o diabetes é fator de risco para a obstrução da junção esôfago-gástrica, pode evoluir para acalásia ou espasmo esofagiano distal, achado frequente em pós-operatório de funduplicatura, ou seja, a funduplicatura ela limita o canal hiatal pela hiatoplastia ou pela presença da própria válvula antirrefluxo, né, restringindo esse canal hiatal, né. Um IRP acima de 20 foi associado à disfagia nesse trabalho recente aqui. Tá? Parece que o número 20 está circulando aí os últimos artigos e a gente vai ver. Esse artigo aqui é o mais interessante que eu li. Tá? Primeiro porque ele é prospectivo. Tá? E o que eles viram? Que 1/3 dos pacientes tinham disfagia, e praticamente metade tem sintomas atribuíveis à doença do refluxo gastroesofágico. Ou seja, o paciente pode ser portador de doença do refluxo gastroesofágico e ter esse distúrbio motor. Tá? Esse trabalho mostrou melhora espontânea dos sintomas em 40% dos pacientes, então ele frisa que a gente tem que observar esse paciente e, num primeiro momento, só invadir os pacientes que têm sintomas frequentes ou acentuados. E a toxina botulínica é a primeira escolha nesse grupo espanhol. Bem, eu comentei até com o doutor Ari há pouco, esse trabalho apresentado no SAGES desse ano, é um trabalho bem interessante, tá? Que ele mostrou sobre a manometria em predizer disfagia prolongada no pós-operatório de cirurgia anti-refluxo. Tá? Então, o que esse grupo demonstrou? Que presença de disfagia já no pré-operatório, baixo vigor de contração do esôfago distal, ou seja, DCI abaixo de 1000, ou uma IRP acima de 20, estão associados à disfagia prolongada no pós-operatório de cirurgia anti-refluxo. Ou seja, a obstrução da junção esôfago-gástrica é fator de risco para disfagia prolongada no pós-operatório. Essa aqui é a maior casuística que eu achei, 83 pacientes, 2 evoluíram para acalásia tipo 2 em até 2 anos, 70 nessa casuística eram obstrução primária e 2 eram pré-operatório de cirurgia bariátrica. Considerações finais: na obstrução da junção esôfago-gástrica deve-se levar em consideração todos os aspectos clínicos e complementares para que seja adotada uma conduta adequada, personalizando a abordagem. Atenção especial deve ser dada aos candidatos à funduplicatura ou cirurgia bariátrica restritiva com obstrução da junção esôfago-gástrica. E agora uma enquete. Tá? Isso aí é uma curiosidade particular, mas eu acredito que possa colaborar para futuras reuniões da nossa sociedade. Segundo sua opinião, a manometria de alta resolução deve ser restrita a laboratórios de pesquisa, é superior ao traçado convencional, mas pouco acrescenta na prática clínica, ainda precisa de padronização, é mais fácil de realizar, porém mais difícil de interpretar, deve ser incorporada rapidamente por todos que realizam manometria esofágica.
the golden rule, 'cause I got a teacher up from Basin Street, and she does her teaching with a... Então vamos lá. Isso aí é cunho pessoal, mas depois de começar a fazer manometria de alta resolução é algo apaixonante. Eu hoje fico com a letra E, tá? E muito obrigado, e agradeço a oportunidade, espero ter colaborado com o curso. Obrigado.